Chama aqui pastor Mário, pastor Daniela, quer dar uma palavra, uma saudação. Vem cá, Daniela, dá um alô para essa igreja, esse casal abençoado. Boa noite. Primeira vez que eu piso nessa terra aqui, que coisa boa, né? Estou com dois convidados muito queridos, Marcelo e Lu, que moram aqui pertinho. Estou semeando. Eu só quero falar boa noite, que a presença do Senhor já está aqui, graças a Deus. E foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, amém? Não saia daqui sem estar totalmente liberto, liberta, porque o mundo tenta nos aprisionar todos os dias, mas você foi chamado para a liberdade no Senhor, que você aproveite e deixe nesse altar tudo que te pesa, tudo que te prende, e que você seja ungido para essa liberdade hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Prazer estar aqui com vocês. É uma bênção, uma honra ser convidado pelo meu bispo eterno, bispo Hugo, que eu amo de paixão, bispa Gisela. Amém? Temos muitos anos juntos e vamos ter muitos ainda, em nome de Jesus, porque o amor de Deus está sobre nós, amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, então, sou o pastor Mário, lá de Perdizes, como o bispo falou, e trabalho muito na área de libertação, com quebra de maldições. Foi meu chamado desde o início, lá em 1999, em Goiânia, onde eu me converti, e imediatamente já comecei a ministrar, a trabalhar na área de guerra espiritual, amém? E Deus tem sido bondoso, generoso, tem aumentado, graças a Deus, o conhecimento, a graça, o amor, a unção dele sobre as nossas vidas. Amém? Sou paulistano, nasci aqui, minha mãe está aqui, ó. Uma honra estar aqui com minha mãe, né? Glória a Deus. Tem uma discípula nossa aqui, Luciana, também, lá de Perdizes. Um primo da Dani está lá no fundo. Glória a Deus, Marcelo. Então, uma coisa que eu fui conhecendo nessa jornada, e sempre busquei uma palavra que confirmasse essa teoria, é que a libertação, a liberdade que todos nós almejamos e desejamos, quantos almejam ser livres? Né? A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus, amém? E eu sempre buscava uma teoria, um conhecimento, uma palavra que fundamentasse a minha teoria, que é o conhecer da palavra de Deus, que traz liberdade, libertação, prosperidade na vida de todos nós, amém? Todos nós sonhamos, esperamos um dia chegar um pastor ungido, um bispo, cheio do reteté, pôr a mão na tua cabeça, expulsar demônio. Isso é bom? É bom. É necessário? É necessário. Mas, sobre todas as coisas, se você não conhecer a palavra de Deus, e ainda que você passe por um processo de libertação, a palavra de Deus diz: quando o espírito imundo sai da casa, ele vai ao deserto, lá não encontra morada. Quando ele volta, ele traz consigo mais 7, e o estado daquela casa fica ainda pior. Então não adianta passar por um processo de libertação se você não retém a palavra, se você não está cheio da palavra de Deus. E isto é um exercício diário. Quantos dizem amém? Buscar a Deus é um exercício diário. A palavra que eu preguei ontem, a palavra que eu ministrei ontem foi uma bênção, foi maravilhosa, cheia do poder de Deus, mas ela não serve para hoje. Hoje tem que ter outra. Hoje Deus tem que falar comigo, né, no meu devocional, no meu momento de oração, quando eu me debruço na Bíblia. É assim que funciona, amém? Então quero ler um texto com vocês, está no livro de Mateus, capítulo 13, do 1 ao 9.
Diz assim, quantos acharam? A parábola do semeador, bem comum, todo mundo conhece esse texto. Diz assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, e a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer discernir os propósitos, os planos do Senhor. Pai, não há criatura que não se manifeste na Tua presença. Eu declaro em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça, fala assim, Senhor, leva agora os meus pensamentos cativos e obedientes à força, à unção e ao poder da tua palavra, em nome de Jesus. Passa um fogo da cabeça aos pés, no meu corpo, alma, espírito e na minha mente, para que eu possa entender, receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um forte aplauso para o Senhor? Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, o que eu percebo que faz a diferença na vida das pessoas é a compreensão. O nível de compreensão que a pessoa tem da palavra de Deus vai estar diretamente ligado ao nível de liberdade e de libertação que ela vai viver, que ela vai alcançar. Quantos dizem amém? Eu falo muito, eu prego bastante sobre batalha, sobre guerra espiritual, libertação, mas eu posso afirmar para vocês, debaixo aqui da vistoria do meu bispo, amém, que não é fácil pregar com ele aqui, mas posso afirmar para vocês o seguinte: o que liberta uma pessoa é a compreensão das coisas do reino de Deus, da palavra. E a palavra compreender significa aprender intelectualmente. Aprender. Quando eu me converti, e acredito que com você também foi assim, você começou a conhecer coisas que você não conhecia. Tudo aquilo que eu achava que era certo, eu fui percebendo que estava errado. E aquilo que eu achava que era errado, eu entendi que estava certo. Então, compreender é aprender intelectualmente, é receber entendimento, é perceber aquilo que você não conseguia perceber. É uma construção intelectual que é feita diariamente com o teu relacionamento com Deus. Quanto mais você se relacionar com a palavra, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor na oração, maior vai ser a tua intimidade com o Senhor e maior a tua profundidade no conhecimento da palavra. E isso vai te levar a um nível mais profundo de libertação. A cada reunião, nós somos acrescentados de informações e vamos construindo um entendimento, uma compreensão das coisas do reino de Deus. Quantos dizem amém? E isso tem tudo a ver com as coisas do Senhor. Amém?
Porque como eu posso viver aquilo que eu não compreendo? Às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim: mas eu não consigo entender as coisas do reino de Deus, eu não consigo entender a palavra. Se você não compreende a palavra, como é que você vai praticá-la? Pensa um pouco sobre isso. E os discípulos tiveram essa dúvida e perguntaram para Jesus no verso 10: por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor fala assim? Se está difícil entender, o Senhor falando por parábolas vai ficar cada vez mais difícil. A mesma dúvida, a mesma indagação que transita ou transitou no coração de nós, de muitos, os discípulos tiveram muito tempo atrás. E eles questionaram Jesus no verso 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Por que o Senhor prega falando por parábolas? Fica mais difícil ainda do povo entender. E Jesus respondeu no verso 11: porque a nós outros foi-nos dado o privilégio de conhecer o reino de Deus. Quantos dizem amém? Eu e você somos convidados para conhecer o reino de Deus. Isso é um privilégio. Jesus pregava para multidões, mas os que entendiam, os que compreendiam a palavra dele, eram aqueles que participavam deste privilégio. Jesus respondeu no verso 11: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Fala, uau! Você já tinha lido esse texto com esse entendimento? Alguns, aqueles que mergulham na palavra, aqueles que buscam a compreensão, conseguem extrair da palavra de Deus muito ensinamento. Uma cultura totalmente diferente e que anda na contramão do mundo lá fora. Quantos dizem amém? E por conta disso, por esse conhecimento, por essa informação, começam a viver a cultura do reino de Deus. E com isso, vão recebendo libertação, liberdade. Porque quanto mais eu pratico a palavra, mais santo eu me torno. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Jesus falava isso. E essa santificação, ela é um processo na vida do crente, na vida do cristão. Isso não acontece do dia para a noite. Mas eu converti, pastor, e daí? Você precisa conhecimento, você precisa conhecer a palavra de Deus. Tem um texto que diz: errais não conhecendo as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus se manifesta onde? Na palavra. É na palavra. Às vezes nós conotamos esse poder ao homem, aquele que está aqui como um canal, como um vaso nas mãos de Deus. Mas o poder, diga o poder, diga com fé, o poder está na palavra de Deus. Amém? O poder está na palavra de Deus. E eu e você, fala, graças a Deus, fomos escolhidos, nós somos privilegiados, porque a nós outros foi nos dado o direito de conhecer, de entender, de compreender. E aquele que ouve e compreende a palavra é aquele que vive o reino dos céus. Quantos desejam viver o reino de Deus? Você precisa viver a palavra, porque isso vai te tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, e o sobrenatural vai estar à tua disposição. Quantos dizem amém? O sobrenatural está para aqueles
está à disposição para todos aqueles que praticam a palavra. Não são as pessoas comuns que vivem a palavra de Deus, o reino. Olha o verso 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Esse negócio já tinha sido profetizado há muito tempo atrás, pelo profeta Isaías. Está lá no capítulo 6, se eu não me engano, 10. Diz assim: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está... O que está escrito lá? Quem está lendo aí? Está projetando aqui em cima? Está o quê? O coração está endurecido. Vou repetir. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Quer dizer que a cura, a libertação e a salvação, inclusive, vem pelo compreender a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? A bispa me falou: Mário, prega sobre chaves de liberdade. E hoje eu estou te dando uma das maiores, na minha compreensão, uma das maiores chaves de libertação. Busque conhecimento e compreensão da palavra de Deus, porque isso vai te fazer ser totalmente livre. Livre ao ponto de você poder ser um cidadão do reino dos céus, que é a nossa batalha, a nossa luta, se preparar para viver nos céus. Então vá treinando aqui na terra. Quantos dizem amém? Interessante que o coração endurecido torna o homem insensível. O que é um coração endurecido? É um coração teimoso. É um coração que não usa o privilégio do engano. Quem diz que nós sabemos tudo? Onde é que está escrito que eu não posso estar equivocado? Que eu não posso estar enganado? Que meus pais podem ter me ensinado uma cultura equivocada? Um coração que está fechado, que não quer receber a palavra de Deus, é um coração endurecido. E isso o torna insensível. Não permite que o homem entenda, veja, perceba as coisas de Deus. Porque não é só com os ouvidos, nem muito menos com os olhos, mas o reino de Deus se compreende com o coração. Por isso que o coração precisa estar disposto, pronto, quebrantado. Por isso que o coração precisa estar permeável, vulnerável à influência da palavra de Deus, para que então eu e você possamos compreender a palavra de Deus. O verso 16 diz: bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, fala graças a Deus, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós somos a geração que tem sido chamada para ver, para ouvir, para viver as coisas das últimas horas do reino de Deus. Isso é um privilégio para poucos.
Agora eu fico pensando, o que adianta eu ir na igreja como um religioso, entrar e sair sem compreender nada, ou compreender muito pouco? Já chegou um dia em casa e alguém te perguntou assim: o que o pastor pregou? Você deu aquela coçadinha na cabeça e falou assim: esqueci. Já aconteceu com alguém? Porque não entendeu, porque não teve a revelação, porque não compreendeu a palavra de Deus. Quantos dizem amém? Fala assim: agora eu estou pronto para entender a parábola do semeador. Amém? Agora eu vou explicar a parábola para vocês. Olha o que diz no verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Queridos, muitas vezes, e hoje é um dia desses, quantos dizem amém? O poder de Deus está forte, a palavra está queimando, o fogo está ardendo, há muita visitação do Espírito Santo. E o diabo não consegue entrar nessa jornada, ele não consegue se misturar com o povo de Deus, mas ele espera muitos ali na porta. E assim que você sai, ele rouba a palavra. Por quê? Porque é a semente que caiu na beira do caminho, e facilmente ela é roubada, removida, tirada. Por isso que você chega em casa: esqueci. O que o pastor pregou? Não lembro. Porque o diabo ali fora te roubou e você não percebeu. Porque o mundo espiritual você não vê. Você não vê o que está acontecendo. De muitos ele rouba sem que as pessoas percebam. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A pessoa recebe a palavra com muita alegria, empolgação. Agora eu sou de Jesus, ninguém me segura, eu vou bombar, eu vou arrebentar. Só que não tem conhecimento da palavra, não tem compreensão, então a palavra fica rasa no coração. Ela não consegue ter profundidade. Por falta de conhecimento, ela dura pouco, ela tem pouca força. Quando vem a angústia, a perseguição, os problemas da vida, as pressões, as lutas interiores, a palavra se esfria, se esvazia do coração. Ela não é base para a vida da pessoa, ela não é o fundamento, o alicerce da vida da pessoa. Por isso ela perde a fé fácil, se enjoa da igreja, da comunhão com o corpo de Cristo. Pensei que você ia repreender. Fala: está amarrado, em nome de Jesus. Amém? Olha como você está entendendo hoje essa parábola de uma maneira diferente. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Alguns que ouvem a palavra, mas estão muito mais preocupados com os seus afazeres, com as suas responsabilidades, com aquilo que tem que resolver, com as coisas que tem que construir, com as suas conquistas. E eu não estou falando nada contra isso, pelo contrário, eu também amo conquistar. É uma bênção, né, você conquistar
Se eu for falar de conquistas, aí o Bispo Hugo sabe de muitas delas, das que aconteceram na minha vida, mas todas foram fundamentadas na palavra de Deus. Um dia Deus falou comigo lá na Augusta, que ele ia me dar um apartamento. Acho que o bispo lembra disso. E o bispo Robson veio e deu uma palavra sobre a expansão do reino de Deus, que ela iria acontecer através das propriedades das pessoas do reino de Deus. E Deus já tinha falado que ia me dar uma propriedade. E eu coloquei uma semente no altar por essa palavra. E comecei a procurar onde eu gostaria de morar. E Deus me levou num lugar que estava em terra ainda. Iam construir um conjunto de prédios. E eu fui lá, entrei com o meu carro no terreno, tirei meu sapato, porque eu tenho sempre atitudes espirituais. Tirei as meias, pus os pezão no barro e falei: Deus, o Senhor mandou eu escolher um lugar, e eu escolhi aqui. E a tua palavra diz: aonde pisar a planta dos teus pés, te darei por herança. E é esse o lugar que eu escolhi para comprar um apartamento para mim. Lembra disso, bispão? E dei um cheque lá o cara, escolhi o apartamento e dei o cheque. E eu não trabalhava na época, eu era tempo integral na obra, vivia pela fé. Bispo sabe do que eu estou falando, vivia pela fé literalmente. E o cara falou: quando eu vou depositar o cheque? Eu falei: eu te aviso, mas segura o apartamento que Deus está providenciando. Passou um mês, o cara me ligou e falou: ó, o teu apartamento que você escolheu vai ser vendido. Eu falei: muda para outro, não tem problema, desde que seja na frente, onde tem o sol, aquele que tem a churrasqueira no terraço, é esse que eu quero. O cara falou: não, sabe, ele ficou com dó de mim, eu vou te pôr no pequeno, no bloco onde tem apartamento menor, fica mais fácil para você. Eu falei: você pode pôr, mas Deus vai me dar o grande. Entrou um homem na igreja, e eu fui cuidar da vida desse homem, fui pastorear ele. E um dia ele chega para o bispo e pede para o bispo para me convidar para trabalhar para ele. E o bispo me autorizou, falou que estava orando para Deus me abençoar. E eu fui. E ele perguntou numa reunião com os irmãos dele: quanto você quer ganhar? Eu falei: espera aí que eu vou orar. E aí fui para casa, orei. Falei: eu preciso de tanto para viver, preciso de tanto para pagar o apartamento, para cobrir aquele cheque. Foi o que eu pedi para ele. E foi o que eu comecei a ganhar. E eu comprei o apartamento. E hoje ele é uma propriedade de renda na nossa família. Está alugado, rendendo frutos para nós. Deus é fiel para quem compreende a palavra e vive a palavra de Deus. Faça o exercício da palavra todos os dias. Não deixa as coisas da vida, as tuas responsabilidades, teus compromissos, teus afazeres roubarem a palavra, roubarem o teu tempo, roubarem a tua intimidade com Deus. Valorize aquilo que Deus faz por você. Seja fiel no pouco, porque Deus quer te levar para o muito. Dê um forte aplauso ao Senhor. Não deixa as coisas da vida sufocarem a palavra no teu coração. Pelo contrário, lute, batalhe, trabalhe muito. Hoje eu trabalho muito, prosperei muito. Se eu te contar, você não vai nem entender, porque só Deus para fazer. Minha mãe sabe do que eu estou falando. Prosperei demais, mas sempre servindo a Deus, sempre no reino. Não abri mão, não negociei as coisas do reino de Deus. Amém? A quarta semente está no verso 23. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E o quê? O que está escrito aí? É aquele que
compreende. Este é o que frutifica a 30, a 60 e 100 vezes mais. Se você quer ser um grande homem de Deus, alguém que vai construir uma vida pautada na palavra, que vai ser livre, compreenda a palavra de Deus, porque ela vai te levar a lugares sobrenaturais, ela vai te fazer viver de uma maneira totalmente diferente, porque o que compreende é o que prospera, é o que frutifica, é o que multiplica. As pessoas gostam muito de começar multiplicando, começar sendo abençoado, mas é impossível você chegar nesse nível se você não batalhar para conhecer, para entender, para compreender a palavra de Deus. Quantos dizem amém? Se você deseja um bom resultado, quantos aqui querem bons resultados? Eu não conheço a vida de vocês, mas eu sei que ninguém aqui é bobo, não é? Todos nós queremos viver bem, todos nós queremos frutificar, ter uma vida prazerosa, gostosa, bons frutos, viver bem. Isso é privilégio que Deus dá para os seus. Não perca a compreensão das coisas de Deus. Não perca esse fio da meada que Deus colocou nas tuas mãos, o dia que Ele estendeu as mãos e te tirou de um tremendal de lama. Valoriza aquilo que Deus quer fazer na tua vida. As suas conquistas, seus resultados vão ser sobrenaturais. Eu vou parafrasear o bispo Rodovalho. Ele diz: tudo aquilo que eu e você sacrificamos pela palavra ou pelo reino de Deus, Ele dá 100 vezes mais para nós. Não tenha medo. Não tenha medo nenhum. Seja fiel. Mergulha na palavra. Pratica a palavra de Deus em tudo, nos mínimos detalhes. Quando a minha mulher me conheceu, primeiro dia eu falei assim: ó, eu sou pastor e eu não vou negociar o reino de Deus. Foi ou não foi? Falei, ninguém tira casquinha mais, chega, parou. Se você achar que Deus tem um projeto familiar para você, vai ter o segundo jantar. Se você achar que não, nós ficamos amigos e não tem mais jantar. Aquele que pratica a palavra, multiplica, conquista 30, 60, 100 vezes mais. Quantos dizem amém? Existe uma guerra na mente de todos nós. O Tico e o Teco ficam em guerra o tempo todo, querendo que eu e você não entendamos a palavra de Deus. O Tico e o Teco ficam o tempo todo atrapalhando a compreensão, o entendimento. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Está projetando a palavra? Prontas para destruir fortalezas, sofismas, raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quantos dizem amém? Existe uma guerra na mente que tenta o tempo todo te impedir de roubar, de compreender a palavra de Deus. Por isso, desliga teu celular quando você entra na igreja. Deixa ele no fundo da bolsa. O diabo é astuto. Ele sabe como te enganar. Ele engana todos nós juntos aqui, sem a gente perceber. Batalhe pela tua liberdade, mas conheça a palavra de Deus, porque ela vai te levar a um nível de intimidade com Deus que vai alterar o teu curso
de vida. Teus resultados vão se tornar extraordinários, poderosos. Você vai prosperar na vida financeira, nos teus relacionamentos, na tua família, no teu casamento, no ministério. Quantos creem? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar para que toda resistência caia hoje na mente de todos nós, que nós sejamos livres para entrar e sair da igreja, no quarto de oração, quando vamos ler a palavra, que nós sejamos livres para compreender. Pessoal do louvor, pode vir para cá. Quantos querem ser livres? Usa essa chave. Diga hoje, em nome de Jesus, eu oro pela minha vida espiritual. Eu peço que o fogo de Deus venha sobre a minha vida 100 vezes mais forte, queimando da cabeça aos pés toda resistência, fortalezas, sofismas que possam resistir à compreensão da palavra de Deus, e tudo que existe para atrapalhar, para roubar, para impedir o entendimento da palavra de Deus. Hoje eu declaro que todos os demônios que atrapalhavam a minha compreensão, que trabalhavam roubando, impedindo o meu entendimento, a minha compreensão da palavra de Deus, agora já estão subjugados pelo poder da palavra de Deus. Eu declaro que eu quero ouvir, compreender e entender a palavra de Deus. Eu quero ouvir e discernir a voz de Deus sobre todas as coisas da minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro: demônios que estavam trabalhando, colocando fortalezas, sofismas, impedimentos na minha mente, agora subjugados pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que não haverá perseguição, nem angústia ou fome que irá me tirar da presença do Senhor. Eu declaro, em nome de Jesus, que eu dependo totalmente do Espírito Santo de Deus, que já está sobre a minha vida, no meu coração, trazendo revelação, discernimento, compreensão das coisas de Deus. Hoje eu declaro que todo espaço vazio que está sendo limpo e liberto pela força, pela unção, pelo poder da palavra de Deus, agora vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, demônios vão embora, saiam da minha mente, saiam da minha vida, saiam dos meus caminhos, em nome de Jesus, porque está escrito na palavra de Deus: se por um caminho vocês vêm contra mim, por 7 caminhos vocês fugirão da minha presença, porque eu sou um homem ou uma mulher cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Deus está tirando um sofrimento de muitas pessoas nessa noite aqui. Vai orando, vai colocando a tua vida na presença de Deus.
Senhor, eu peço um fogo incandescente, como no dia de Pentecostes, que desçam as línguas de fogo nesse lugar. Queima, vento dos 4 cantos, sopra nesse lugar e limpa, ó Deus, as nossas mentes, em nome de Jesus. Eu declaro que todos os nossos pensamentos estão cativos e obedientes ao poder da Tua palavra. Por isso agora, demônios vão embora, subjugados pelo poder da palavra de Deus. Eu os expulso, eu os repreendo em nome de Jesus. Solta a mente da igreja, vão para o lugar onde Deus determinar e não voltem mais, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Deus está falando comigo que a unção de Deus está quebrando o jugo da religiosidade. Se você entrou aqui debaixo desse jugo, hoje Deus te liberta, porque a palavra de Deus diz, e vai acontecer naqueles dias, que todo peso será removido, todo jugo será despedaçado. E eu declaro que hoje é este dia, por causa da unção de Deus. Diga: eu recebo a unção de Deus sobre a minha vida. Eu declaro que agora os meus pensamentos estão sendo alinhados com os pensamentos de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, como está escrito na palavra de Deus, eu tenho a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia, glória a Deus, bem forte que é para Ele. Aleluia, glória a Deus.